Oi, meu nome é Ana Caroline Campagnolo, eu sou formada em História e fui professora na rede pública e privada no estado de Santa Catarina. Esse vídeo é um vídeo em resposta ao posicionamento da deputada Luciane Carminati, do PT, na sessão extraordinária da ALESC no dia 11 de março. É uma resposta à resposta da deputada ao meu vídeo sobre a doutrinação marxista na educação pública. Se você não sabe do que eu estou falando, assista ao vídeo da sessão no dia 11 de março, clicando no link aqui do lado. Em primeiro lugar, quero registrar meu agradecimento ao deputado Kennedy Nunes por ter colocado o meu vídeo para dentro da Assembleia Legislativa e oportunizar esse debate. Para ficar mais fácil a compreensão do que eu estou dizendo e da minha resposta à deputada Luciane Carminati, vocês vão assistir um trecho da fala dela e a minha resposta, outro trecho da fala dela e a minha resposta, e assim sucessivamente. Aqui na descrição deste vídeo você também vai encontrar a fala da deputada Carminati transcrita e alguns links para acessar respostas minhas e de outras pessoas ao posicionamento dela. Vamos lá. Mas eu ouço a deputada Luciane Carminati. Primeiro quero dizer que eu sou professora e na educação a gente discute concepções teóricas. Ela falar de Gramsci, ou até poderia falar de Paulo Freire, deveria ter orgulho em saber, uma educadora, que estes grandes educadores e filósofos estão sendo trabalhados numa proposta curricular. A primeira colocação a ser feita aqui é uma correção, que Gramsci não foi um educador. Em segundo lugar, quando a senhora fala que eu deveria me orgulhar disso ou compreender que eles estão sendo trabalhados numa proposta curricular, eu sou levada a crer que a senhora ou não entendeu o que eu disse no vídeo e na entrevista inteira, que tem 40 minutos, que a senhora assistiu só 4 minutos, ou a senhora não entendeu o que eu quis dizer, ou assim como o deputado Sargento Soares está fingindo que não entendeu. Eu não disse de maneira alguma e em momento algum que algum filósofo, teórico, economista, historiador ou qualquer outro não devem ser estudados na escola. O que eu estou dizendo aqui é que eles não devem ser usados como fundamentos para toda a educação pública do estado de Santa Catarina. Existe uma diferença que ou a senhora ignora ou a senhora finge ignorar entre trabalhar e estudar um teórico e usá-lo e aplicá-lo na prática educacional de toda a escola pública. Me causa espanto esta educadora ignorar o materialismo histórico dialético. Afirmar que eu ignoro aquilo que eu estou combatendo não passa de um expediente desonesto da senhora. Se eu ignorasse o conceito de materialismo histórico dialético, não poderia estar aqui tecendo uma crítica à sua aplicação, velada ou não, na educação. Porque hoje é o que mais se discute no mundo inteiro. Aliás, os Estados Unidos, que é o império do capitalismo, discute Paulo Freire muito mais do que o Brasil. Muito mais. Tem escolas freirianas nos Estados Unidos, que discutem educação popular. Então, mostra uma total ignorância, que me causa mais espanto o que ela diz. Deputada, discutir Paulo Freire é diferente de propor a aplicação dos seus métodos na educação de Santa Catarina. Se a senhora quiser falar sobre discussão, sobre debate, a senhora tem que levar em conta que para isso é preciso pessoal com formação intelectual adequada. E a característica primária de um debate é justamente que existam aqueles a favor e aqueles contra, o que é precisamente o que eu estou propondo aqui. Que se pense se Paulo Freire, se Gramsci, se qualquer outro teórico, deve ser enfiado goela abaixo na educação das crianças de Santa Catarina, como esta proposta curricular e esses professores desta reunião pretendiam fazer. Que se discute mais Paulo Freire nos Estados Unidos do que aqui, não parece nada que sirva como uma refutação ao que eu estou dizendo. É muito provável que nos Estados Unidos se discuta qualquer outra coisa muito mais do que aqui. E discutir não significa necessariamente aprovar ou aplicar. Aliás, muitos críticos norte-americanos atribuem a Paulo Freire e a aplicação do método freiriano a derrocada da educação norte-americana. Então a senhora tem que distinguir, discutir com aplicar e louvar. Se nos Estados Unidos se debate Paulo Freire, muito bem. Aqui também deve ser debatido e não aplicado
a revelia do interesse das famílias e da sociedade. Né? Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte: eu não estou aqui fazendo um papel de governo, deputado Kennedy, mas se tem uma coisa que Santa Catarina fez bem na educação, foi a proposta curricular de Santa Catarina. Tem que fazer justiça aqui. Não estou aqui nem falando quem foi o governo na época, o secretário, porque não importa. A proposta curricular de Santa Catarina é uma referência para o país inteiro e que tem um viés de materialismo histórico dialético, sim. Isso aqui é claramente um argumento tautológico. A proposta de Santa Catarina é excelente porque é referência? E é referência porque é excelente? Isso aqui não me diz Porque nada. na educação nós já ultrapassamos a visão positivista, autoritária, conservador, do aluno ficar de joelho para o professor e só o professor ser o dono da verdade e do conhecimento. Autoritária e conservadora. É interessante observar esta tentativa sua, deputado do PT, e de todo o seu partido, de associar sempre uma carga negativa, uma série de adjetivos negativos ao termo conservador. Ninguém aqui está falando numa educação onde o aluno esteja de joelhos para o professor. Aliás, eu quero afirmar aqui que ninguém deve estar de joelhos para ninguém. Muito menos a educação, as crianças ou o povo brasileiro devem estar de joelhos para o PT e para qualquer reforma que queira ser implantada à nossa revelia. Agora, que existe uma diferença de nível intelectual entre o aluno e o professor, isso é inegável. Se o aluno não estivesse em uma condição intelectual inferior, uma condição que necessita aprender, ele não estaria na escola. É precisamente a diferença entre o aluno e o professor que faz com que a escola exista. Um aluno de primeiro grau não tem a menor condição de debater Paulo Freire, de discutir essas questões que a senhora está propondo que sejam discutidas, se ele ainda não conseguiu a carga de conhecimento básico, que é o objetivo dele estar na escola. Então, esta educação conservadora e autoritária que a senhora está tentando criticar, é a educação que vem mostrar que o aluno e o professor não estão, não senhora, em pé de igualdade. E isso aqui não é problema nenhum. Sem esta noção e sem essa diferença entre o professor e o aluno, a escola perde todo o seu sentido. E talvez esta falta de sentido na escola e a sua ineficácia esteja justamente associada a esta metodologia freiriana que a senhora está defendendo. Aliás, falando em Paulo Freire e materialismo dialético, eu afirmo no vídeo sobre a reunião que eles estavam pensando numa maneira de reafirmar a implantação desse método. Mas o materialismo histórico dialético já vem sendo usado, aplicado nas escolas do nosso país há mais de uma década. As pesquisas internacionais têm apontado que o estudante brasileiro e a educação brasileira estão sempre nas últimas colocações e cada vez estamos pior. E isso é resultado do método do materialismo histórico dialético que já está sendo aplicado há mais de 10 anos, como eu disse anteriormente. E está sendo aplicado há tanto tempo e é um método tão consagrado que chegamos ao ponto em que uma reunião é convocada para que este método seja explicado e imposto sem escrúpulo nenhum para os professores da rede pública. Porque nós não estávamos lá discutindo, embora leve o nome de proposta, esse método, como eu mencionei no vídeo, está sendo trabalhado desde 1986 e os professores não estavam lá abrindo espaço para outras propostas. Estavam apenas trabalhando e pensando como reafirmar esta proposta do materialismo histórico e dialético. O que está por trás desta fala é voltar àquela educação onde saber popular não entra. Inclusive, a senhora me acusou na sua fala de estar tentando voltar ou resgatar uma educação conservadora. Eu não digo exatamente isso, mas uma coisa é certa. O método que vem sendo aplicado atualmente, nos últimos 10, 15 anos, está demonstrando ineficácia. Se voltaremos ao método antigo ou se descobriremos um novo, isso ainda iremos pensar. Mas uma coisa é indiscutível. Este método, materialismo histórico dialético, está colocando o estudante brasileiro nas piores colocações. Está afundando a educação brasileira. O que está por trás desta fala é voltar àquela educação onde saber popular não entra. Saber popular. Essa expressão é bastante elástica. Qualquer um que esteja nos ouvindo pode interpretá-la de uma forma diferente.
No entanto, na história recente da pedagogia, da história da educação, a gente poderia associar esse saber popular àquela noção nefasta de que o professor não pode corrigir o aluno. A gente pode associar, por exemplo, a noção de preconceito linguístico, que diz que quando um aluno escreve ou diz nós pega os peixes, em vez de dizer nós pegamos os peixes, ele não deve ser corrigido pelo professor. Isso seria um preconceito linguístico. Eu posso associar esse saber popular, conceito bem elástico que a senhora está usando, a essas noções, por exemplo. E nesse sentido eu quero fazer um apelo aos pais que estão me ouvindo. Se eles realmente querem que os seus filhos passem 4 ou mais horas na escola, quando a gente pensa na educação integral, não aprendendo que nós pega os peixes é errado. Não aprendendo que peixe se escreve com X e não com CH. Então eu faço um apelo aos pais que estão aqui ouvindo, que têm seus filhos na escola pública ou particular, que reflitam sobre a intenção deles ao mandar os filhos para a escola.